Queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na nossa Academia de Pregadores, Lições Bíblicas e Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva. Seja muito bem-vindo à nossa lição de número 9. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, falando sobre santificação. Lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves, que tem feito um comentário maravilhoso, prático, que se todos nós aplicarmos na nossa vida, não só os jovens, vocês jovens, até um dia desse eu falava nós jovens, só que eu não estou podendo falar isso mais não. Agora eu já estou com o pé lá, caminhando para os 50. Está faltando um pedacinho de estrada, mas já estou vendo 50 logo ali. Então, falar que é jovem agora também é ser muito pretensioso. Mas meu espírito é jovem, ok? Não só para os jovens, mas para todos nós. A santidade é importante, relevante e precisa ser aplicada na nossa vida. Eu falo que existem alguns pecados que que eu chamo de pecados da idade. Sabe? Tem pecados, nós chamamos de pecados da idade. Eu hoje, quase aos 47 anos de idade, tem alguns pecados que eu não cometo mais. E é claro, porque a idade passou, tem coisas que é ridícula para eu, um homem de quase 47 anos de idade, fazer. Mas, em contrapartida, chegaram pecados novos, entendeu? Que estão disponíveis. Aliás, o Lutero dizia que nós temos o potencial para cometer todos os pecados que nos são disponíveis. E a única coisa que nos faz não cometer esses pecados é a graça de Deus sobre a nossa vida, a graça especial que nos dá poder para vencer o pecado. Então, existem alguns pecados que realmente eu não os cometo mais, porque a idade passou, né? Passou. É feio para um homem como eu, um homem da minha idade, cometer esse tipo de pecado. Mas eu repito, em contrapartida, outros pecados chegaram pecados novos, disponíveis no mercado, entendeu? E a gente precisa buscar a santificação de Deus para a nossa vida, para que a gente não tome posse desses pecados novos, que a gente tome posse só daquilo que Deus realmente tem para a nossa vida. Então, santificação é um assunto relevante não só para a minha vida, já com quase 50, não só para a vida de quem já passou de 50, quem tem 70, tem 80, quase 100 ou mais do que 100, mas também para a sua vida como jovem. Mas não é um assunto só para o jovem, que às vezes algumas pessoas pensam, não, mas esse assunto é muito relevante, é para jovem que tem muitos desejos da carne, que não sei o quê. Aí são os pecados que nós já conseguimos vencer, o próprio amadurecimento já nos dá um domínio sobre esses impulsos da carne, não é? Diferentemente de quando a gente era jovem, que a gente não tinha esse domínio, o amadurecimento nos deu isso. Mas, sobretudo, a santidade precisa ser algo muito patente na nossa vida, a fim de que nós vençamos. Então, é isso. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre isso, sobre essa santidade, que é a marca do crente, a fim de que, como crentes, a gente não viva aí à mercê dessa enxurrada de pecados, que não são novos, eles só estão voltando mais modernos. Mas eu tenho certeza que nós, com a ajuda do Espírito Santo, vamos buscar a santidade, santificar a nossa vida, para que o diabo não tenha ocasião contra nós, para que não nos escravize, para que não sejamos escravizados pelo pecado, mas, sobretudo, que nós sejamos livres em Cristo para a glória do nome de Jesus, tá bom? Nosso texto principal está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto desse texto porque ele fala primeiro sobre o que nós somos, geração eleita, sacerdócio real. Não é o nosso objetivo, a gente não tem tempo aqui de discorrer esse texto, né? Hermeneuticamente, homileticamente falando, né? Mas nós somos uma geração eleita, um sacerdócio
real. E quem nos fez ser isto? Cristo. Porque onde a gente estava? Nas trevas. Onde foi que ele nos chamou? Nas trevas. A gente conseguiu ouvir a voz dele nas trevas, onde nós estávamos. E ele nos arrancou de lá e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então a gente estava num lugar, estamos em outro. A gente era uma coisa e hoje somos outra coisa. E nós somos adquiridos. Alguém pagou o preço por nós. Nós somos adquiridos com um propósito: anunciar as virtudes. O que são virtudes? São qualidades. Virtudes são características. Virtudes não são os defeitos. Virtudes são coisas boas, qualidades que as pessoas têm. Nós só precisamos anunciar as virtudes dele, porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como conhecer as virtudes de Deus? Nos relacionando com ele. Eu gosto muito desse texto. Resumo da nossa lição. A santidade é a marca do crente no Antigo, no Novo Testamento e nos nossos dias também. A santidade é a marca do crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, assim como é a nossa marca nos nossos dias. O texto bíblico está em Êxodo, capítulo 19, versículos 6, 5 e 6. Também em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, e também na primeira epístola de Pedro. Não é primeira a Pedro, é primeira de Pedro. É a forma correta de expressar. Então, aproveitando o momento da aula, primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E o texto bíblico da nossa aula de hoje nos diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha, artigo definido. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu acho interessante esse texto. Eu falei uma vez sobre autoestima, montei uma palestra sobre autoestima à luz da Bíblia. E eu usei exatamente esse versículo 10 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. E isso aqui, para mim, é algo que promove a nossa autoestima. Ele diz assim: vós que em outro tempo, não éreis povo. Vocês não eram nada. Mas agora, vocês não são só povo, gente. Vocês são povo de Deus. Porque se ele tivesse falado só assim, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo, a gente diz, uau, a gente nem era isso. E hoje a gente conseguiu ser povo. Oh, glória a Deus, aleluia. Não era nada, agora eu sou povo. Só que ele não fala só que vocês são povo. Vocês são povo, e não é qualquer povo. Não é um povinho qualquer. Povo de Deus. Isso é algo magnífico. Isso é algo para jogar nossa autoestima lá para o alto. Isso é algo para deixar nossa autoestima lá na atmosfera, nas alturas, né? Somos povo de Deus. E o Evangelho faz isso mesmo com a gente, sabe? Essa é a proposta do Evangelho, nos fazer povo de Deus. Muito bem.
comentários da nossa lição. Primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Primeiro parágrafo, propriedade de Deus. Deus falou com o povo de Israel, vocês são a minha propriedade, e não é qualquer propriedade. É interessante que Jesus fala assim, vocês são a minha propriedade em particular. Não tem sócio nesse negócio. A gente pode comprar uma propriedade em sociedade com alguém. A gente não pode falar assim, essa propriedade é minha, a gente tem que falar é nossa. Mas quando a gente compra com o nosso próprio recurso, a gente diz é minha. Minha, não é de mais ninguém, é minha. Eu vendo a hora que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, porque é minha propriedade. Aí Deus está falando com Israel, vocês são a minha propriedade particular. E Israel seria beneficiado em tudo, em tudo. Infelizmente, a gente tem, parece até por ser, parece não, eu acredito que sociologicamente falando é isso, nós os brasileiros, por sermos colônia de exploração, isso ficou plantado na gente, ser uma questão sociológica, quando a gente fala assim, nós somos propriedades de Deus. Então, se a gente tiver cuidado, eles falam, então Deus manda em mim. Não, esse negócio de ter os outros mandando na gente, isso é muito ruim. Irmãos, eu sou militar, como eu já disse aqui outras vezes, e eu falo que o melhor tempo da minha vida profissional foi quando eu era o soldado mais moderno do destacamento. Tudo que eu fazia é porque os outros mandavam. Tudo que eu fazia é porque os outros mandavam. Depois eu fiz curso de sargento, eu comecei a exercer a autoridade. Então eu estava lá com o motorista de viatura, que era um cabo ou um soldado, e eu, terceiro sargento, 24 anos de idade.
novinho, menino ainda. Aí, quando o cara fazia um negócio errado, o meu subordinado fazia. Quando eu fazia um negócio errado, eu respondia pelos meus atos. O meu subordinado, não. Quando o meu subordinado fazia um negócio errado, ele tinha que responder pelos atos dele. Mas eu também respondia. Porque o comandante falava, você é o comandante da viatura. Como é que esse cara fez isso se você não viu? Você era o comandante daquela operação. Você tinha responsabilidade por isso. Então, a gente tem que entender um pouco melhor esse negócio do exercício de autoridade. Não é? Porque tem gente que acha que exercer a autoridade é sobre os outros. Não é sobre os outros, é em favor dos outros. Quando nós entendemos que Deus exerce a autoridade, ele exerce a autoridade em nosso favor. Quando nós nos submetemos debaixo da autoridade de Deus, isso é tão bom, gente. Por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou. Deus mandou, me mandou. E falou comigo, mandou. Então, a responsabilidade é dele. Olha que coisa linda. Então, quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, nós somos verdadeiramente a sua propriedade. Segundo, tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo foi o lugar estabelecido por Deus para manifestar a sua presença ao seu povo. O tabernáculo tinha o átrio exterior, o átrio interior, que era dividido em duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio exterior, lá fora, estava o altar de holocausto e a pia de bronze. No lugar santo estava à direita a mesa dos pães da preposição, à esquerda o candelabro e à frente o altar de incenso. E a segunda parte do átrio interior, que era o Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estava a vara de Arão florescida, as tábuas da lei e o vaso com um pouco de maná. Isso tudo tem um significado, mas o mais importante é que ali era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. O principal objetivo do tabernáculo era manifestar, era ser a presença visível de Deus no meio do povo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A santidade como purificação do pecado de injustiça. Então, a tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade das relações humanas. Já os livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. É claro que cada um tinha uma visão, e é por isso que eles estão todos reunidos no mesmo livro, que é a Bíblia. Mas a santidade é algo que deve promover a purificação da nossa justiça. A nossa justiça deve ser uma emanação da justiça divina, um princípio da justiça divina. E quanto mais santos nós estamos, mais justos nós seremos. Segundo ponto, a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Primeiro parágrafo, a justificação pela fé e a santidade por meio do sacrifício de Cristo. Paulo vai tratar disso de forma linda, abrangente, de forma magnífica. O escritor aos Hebreus também vai tratar disso, mostrando que a nossa justificação a partir do sacrifício de Cristo, ela é completa, ela é plena. Então, a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo são coisas que ocorrem juntas. Aliás, isso aqui foi a base essencial da reforma protestante, não é? Justificação pela fé, a salvação pela fé. É uma obra de Cristo na nossa vida. E ela promove esse processo de santificação. Segundo parágrafo, a santidade da igreja de Cristo. A igreja precisa passar por este processo de santidade. O que é ser santo? É ser separado do mundo e consagrado a Deus. Eu fiz questão de anotar aqui que a igreja deve realmente ser separada e dedicada a Deus. A igreja não pode ser só separada, porque se ela for só separada, ela é uma comunidade alternativa. Ah, eu não vou viver neste mundo, não vou ver como este mundo vive. Isso é uma comunidade alternativa. A igreja tem que ser separada do mundo e dedicada a Deus. Não é que dedicar a Deus é mais importante, são atos concomitantes na santificação. Eu me separo do mundo e me dedico a Deus. Terceiro parágrafo, segundo ponto, a santidade é exigida tanto no Antigo
como no Novo Testamento. O próprio Deus disse: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Seja você, então, um representante de Deus nessa sociedade por meio de uma vida de santidade. Eu já tratei disso aqui em outras aulas. O nosso papel é representar o reino. E um reino que nós já vivemos. Nós não falamos de um outro reino onde a gente vai viver. É um reino que já chegou na nossa vida. Foi isso que Jesus quis nos ensinar quando ele orou na oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino. O reino chegou na minha vida e onde eu chego, o reino de Deus se torna visível através da minha vida. Eu já citei várias outras vezes aqui, lecionado na Academia de Pregadores, Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves, eu não conheço pessoalmente, mas tenho admiração pelo ministério dele. Douglas Gonçalves criou no Brasil um movimento, principalmente com os jovens. Eu sei que você me ouve, você conhece o Douglas Gonçalves, muito possivelmente. Jesus cópias de Jesus. E ele fala muito sobre isso. Nós representamos o reino. O reino tem que invadir a terra. Onde nós chegamos, o reino de Deus é estabelecido. O reino de Deus tem que ser tomado à força. Então, onde nós chegamos, nós nos apropriamos do reino de Deus ali naquele lugar, da manifestação do reino de Deus. Terceiro ponto e último da nossa lição, o culto racional no Novo Testamento. Primeiro parágrafo, consagrando o corpo como sacrifício. Paulo está falando para uma igreja que conhecia as questões sacrificiais. O sacrifício era morto, o cordeiro era imolado, os animais eram imolados. Aí Paulo fala: ofereçam o vosso corpo. Aí eu tenho que me matar? Não, como sacrifício vivo. É um novo formato agora, vocês vivem agora um novo ambiente, porque Cristo já ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas. O sacrifício agora é vivo, até porque Deus é um Deus vivo. Então, nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, mas também santo e agradável a Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto, consagrando a Deus o espírito, alma e corpo. Nós vamos tratar aqui na próxima lição, vamos tratar na lição de número 11, sobre santidade integral. Não tem como santificar só o corpo, só a alma ou só o espírito. O nosso corpo, alma e espírito têm que ser santificados. E agora sem a mediação de um sacerdote. O ofertante chegava na porta do tabernáculo, entregava e o sacerdote mediava o sacrifício dele. Ele trazia o sacrifício e era mediado pelo sacerdote. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós não precisamos mais da mediação do sacerdote. A mediação já foi feita por Cristo. Aí Paulo diz: apresenteis o vosso corpo. É você que apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagrado, totalmente dedicado a Deus. Terceiro parágrafo e último, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Como devemos cuidar do nosso corpo? Como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? De qualquer forma? Não. Precisamos cuidar do nosso corpo. Boa alimentação, exercício físico, terapia, se você precisar. Cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide de você, porque você é templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que a mão de Deus continue sobre a sua vida e que o Senhor te conduza em tudo para que você seja cada vez mais, o templo mais aperfeiçoado do Espírito. Deus te abençoe, um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.